Vem saber comigo quais foram todas as minhas leituras de março. A primeira delas foi Príncipe Cruel, e não era uma leitura que eu estava tão animada assim para fazer, e eu acho que essa foi uma leitura que eu deveria ter abandonado porque prometeram muita coisa, sabe? Eu fui sabendo que não era uma romantasia, que era mais um livro político, mas acabou não entregando nenhum nem outro. Eu achei a construção de mundo muito mal desenvolvida. Não tem nada de política, é uma coisa altamente superficial, e de romance, gente, passa longe disso, tá? Eu já li livros de fantasia que os personagens, sendo mais novos que a Jude e o Cardan, eram assim, muito mais maduros, sabe? Eu fiquei com muita raiva da irmã gêmea dela, o que aconteceu com Loki. Foi um livro que eu dei 3 estrelas porque em 70% do livro ele dá assim uma virada gigantesca que me deixou um pouquinho curiosa para a continuação, só que eu não tenho certeza se eu vou fazer a leitura dos outros 2 livros. O segundo livro foi o nacional Sonho e Pesadelo, e eu admito que me surpreendeu muito. Eu estava vendo os livros disponíveis no Kindle Limited e me chamou a atenção. E ele foi um livro 4 estrelas e meio para mim, porque são 2 personagens que são totalmente opostos, então eles não podem ficar juntos de forma nenhuma. Todos os personagens seguem essa mesma linha, sabe? Tem o ódio, o amor, a verdade, a mentira. Enfim, e ele é um livro que tem uma escrita bem poética, eu não sei se por se tratar dos deuses, é lindo de acompanhar, sabe? Algumas pessoas podem achar ele um pouquinho enrolado, porque a escrita dessa forma torna ele um pouquinho mais extenso, mas para mim foi fundamental por todo o entendimento do livro. E eu acabei dando 4 estrelas e meio por ele, me surpreendeu positivamente. O terceiro livro foi esse queridíssimo aqui, Coroa da Meia-Noite, que é o segundo livro de Trono de Vidro, ou o terceiro, se você contar com a Lâmina da Assassina sendo o primeiro. E eu fiquei completamente apaixonada nesse livro, sabe? Eu não vou dar muita sinopse dele, porque é a continuação, mas eu garanto que ele é 1000 vezes melhor do que o primeiro, tanto em questão de desenvolvimento dos personagens que nós vemos aqui. E a escrita desse livro é bem mais madura, mesmo sendo uma fantasia mais jovem, eu senti que deu uma melhorada gigantesca aqui. E eu dei 4 estrelas e meio para esse livro. Em Trono de Vidro, eu acho que eu dei 3,5, se eu não me engano. O quarto livro foi A Balada do Felizes para Nunca, que é o segundo livro de Era uma Vez um Coração Partido. E, gente, isso aqui é quase um desabafo, tá? Porque me prometeram que o Jax era um personagem muito bom, sabe? E nesse livro, eu sei que muita gente gosta dele, mas assim, de 20 coisas que ele faz, 19 são ruins, e a que ele faz que é boa é por interesse próprio, sabe? E pra mim ele tava um personagem extremamente manipulador nesse livro. Eu não gostei nada. Enfim, eu dei 4 estrelas porque a história é muito boa. Eu achei muito bem desenvolvida, mas em relação à personagem principal, não vendam um Jax como um mocinho, porque ele não é. Ele é quase um vilão, tá? Esse mês eu vou ler o último livro pra fechar a trilogia e eu vou dar minhas considerações finais, mas pra mim o fato dele ser tão manipulador não é totalmente explicado por ele ser arcano, tá? O quinto livro que eu li, eu tô até feliz de falar dele porque foi uma surpresa muito boa, então assim, eu não sei nem como descrever, sabe? E ele foi Reino de Intrigas, que, gente, assim, foi a fantasia do ano. Que é da mesma autora de Estilhaça-me. E só pra deixar claro, eu não li Estilhaça-me, mas quem sabe, estou sendo convencida, tá? E a gente começa com a nossa protagonista já tendo uma vida super difícil, porque aconteceram algumas coisas com os antepassados dela, que ao longo do livro a gente vai acabar descobrindo. E o caminho dela vai se cruzar com o príncipe herdeiro. A partir daí vai surgir diversos conflitos, porque sempre que envolve realeza, gente, acontece alguma coisa de ruim, né? E esse livro gira em volta da mitologia persa, e para mim foi perfeito, porque eu não tenho tanto costume, eu leio mais sobre mitologia grega, romana, enfim. Mas persa, realmente, eu não tinha tanta familiaridade, tirando, sei lá, Príncipe da Pérsia. E ele foi um livro 5 estrelas, favoritado, e eu tô extremamente ansiosa para ler toda a continuação. E o sexto e último livro foi uma decepção imensa, que foi Jogo de Amor para Dois, da nossa diva Ellie Hazelwood. Talvez o meu problema com esse livro é porque ela sempre entrega tudo, sabe? Mas nesse, o livro tem menos de 200 páginas, então eu acho que ela desenvolveu muito mal. Eu tava gostando muito até o capítulo 12, porque até ele a gente tem a história de 2 designers de jogos, desenvolvedores, que vão trabalhar junto no projeto e as equipes deles precisam se dar bem e as duas se odeiam muito. Inclusive, os 2 personagens têm um atrito que o nosso personagem principal acaba ignorando ela em diversas situações e a gente não sabe o porquê. E os problemas nesse livro nada mais são do que falta de diálogo. E isso me incomoda muito em livros que são 2 personagens de mais de 20, 30 anos que não sabem conversar. E a parte que eu mais gostei nesse livro foi quando eles estavam falando sobre o jogo, que por sinal eu leria um livro ambientado nesse jogo, porque eu achei de uma complexidade muito bonita, enfim, a mensagem dele. No final tiveram acho que 3 ou 4 capítulos que foram de hot seguido e eu fiquei, amiga, qual a necessidade, sabe? Um livro de menos de 200 páginas, você não pode fazer
sei lá, 20, 30 páginas disso. Mas é isso, eu acabei dando 3 estrelas e meio porque eu gostei muito do livro, mas o final me decepcionou um pouquinho. E essas foram todas as minhas leituras de março. Fiquei muito feliz porque eu tive várias surpresas e, assim, foram ótimas. Algumas decepções, mas faz parte, né? Enfim, me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que acharam também.